Olá, pessoal. Saudações. Tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar uma nova aula de estatística aplicada. Hoje o tema é uma introdução aos testes de hipótese. Teste de hipótese, em linhas gerais, é uma segunda parte da inferência estatística, né? Só para relembrar, voltando um pouco atrás, nós devemos lembrar, saber e já saber que a ciência estatística divide-se basicamente em duas partes. A primeira, a estatística descritiva, que trata de organização de dados em tabelas, gráficos e o cálculo de medidas descritivas, como média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, etc. Tá? E a segunda parte da estatística trata da inferência estatística, que é aquela que se preocupa em generalizar resultados para toda a população a partir de dados amostrais, ou seja, a partir de uma parte da população, né? E dentro da inferência estatística, nós temos duas divisões. A primeira, que é a estimação de parâmetros, que pode ser pontual ou intervalar, né? E ela busca fazer o quê? Afirmações sobre um parâmetro populacional a partir de uma estatística pontual ou de um intervalo de confiança. Então, a gente afirma que determinado parâmetro está contido, é, pertence a um determinado intervalo com um certo nível de confiança. E a segunda parte da inferência estatística trata dos testes de hipótese, que ao invés de fazer uma afirmação de um parâmetro, de fazer a afirmação de um parâmetro a partir de uma estimação pontual ou intervalar, nós partimos de uma hipótese sobre o valor do parâmetro, né? A gente faz uma hipótese sobre o valor do parâmetro e, a partir de dados amostrais, a gente vai rejeitar ou não tal hipótese, certo? Então, é o que trata os testes de hipótese. Então, o teste de hipótese é a segunda parte da inferência estatística. A primeira trata da estimação pontual ou intervalar de parâmetros, né? Então, aqui são os tópicos, né, que a gente vai trabalhar nessa aula: introdução, iniciando a construção de teste de hipótese, os tipos de teste de hipótese, os tipos de erros e probabilidade de cometer erros, tá? O que é uma região crítica do teste. Vamos ver um exemplo de parafusos importados, extraído do livro do Sábio Moretim, e as referências. Então, como foi dito, até o presente momento, a gente considerou o problema de estimar um parâmetro desconhecido da população pontualmente ou através de um intervalo de confiança, né? Então, a primeira parte da inferência estatística é conhecida por estimação, como eu acabei de falar anteriormente. Apresentamos agora outra maneira de tratar o problema de fazer uma afirmação sobre um parâmetro desconhecido. Ao invés de procurar uma estimativa do parâmetro θ, vamos admitir um valor hipotético para o parâmetro e depois, utilizando a informação da amostra, vamos confirmar ou rejeitar tal valor hipotético, com um certo nível, um certo grau de risco conhecido. Esse risco, como a gente vai ver posteriormente, está associada à tomada de decisão incorreta. Este processo é a segunda parte da inferência estatística e é conhecido por teste de hipótese. Então, iniciando a construção de um teste de hipótese, vamos considerar a existência de uma variável aleatória x associada a uma certa característica da população, assim como a gente fez no processo de estimação. A gente atribui uma variável aleatória x associada à população, a uma certa característica da população. Segundo, considera-se uma hipótese sobre determinado parâmetro θ dessa população, ou seja, a gente vai fazer uma afirmação de que um certo parâmetro θ é igual a um certo valor da distribuição dessa variável aleatória x que a gente está associando à característica da população. Então, x é uma variável aleatória, então tem uma distribuição de probabilidade com um certo parâmetro θ. Pode ser unidimensional ou de mais dimensões, dois parâmetros. Esse θ pode ser um vetor também. Pode ter, por exemplo, no caso da normal, ele é bidimensional. Os parâmetros é média mi
e a variância sigma 2. Então, por exemplo, afirmamos que o valor de θ é igual a θ0. Né? Depois, escolhemos uma amostra aleatória de elementos dessa população, né? E, com ela, desejamos comprovar ou não tal hipótese. Esse é o terceiro passo. Deve-se explicitar claramente qual a hipótese que está sendo colocada à prova, e a chamamos de hipótese nula, H0. Então, daqui por diante, quando se falar hipótese nula, a gente lembra dessa notação aqui, dessa notação H0. Escrevemos a hipótese nula como sendo H0 é tal que θ igual a θ0, a afirmação que ele está fazendo sobre o valor hipotético do parâmetro θ. Convém explicitar a hipótese que será considerada aceitável caso H0 seja rejeitada. Ora, se H0 é θ igual a θ0, então a gente tem que dizer se não é igual a θ0, pode ser que a hipótese razoável seja que θ seja diferente de θ0, né? E aí a gente tem um teste bilateral. Nós denotamos essa hipótese complementar de θ igual a θ0, complementar a hipótese H0, a hipótese nula, como hipótese alternativa. Então, H1, e denotado por H1. H1, θ igual, diferente de θ0, pode ser uma hipótese alternativa à hipótese H0 de θ igual a θ0. Ou pode ser θ maior que θ0. O parâmetro é maior do que um valor hipotético que a gente está afirmando. E aí a gente tem um teste unilateral à direita, é maior do que θ0, unilateral à direita. Ou podemos adotar a hipótese alternativa de que θ é menor do que θ0. Então, é unilateral à esquerda. Menor, então, unilateral à esquerda. Ao final, com base em dados amostrais, que a gente chama, através de estatística de teste, uma estatística de teste, devemos tomar uma decisão por rejeitar em favor da hipótese alternativa H1 ou não rejeitar a hipótese nula H0. Então, ao final, a gente usa uma estatística de teste e a gente vai rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Se rejeitar a hipótese nula, será o quê? Tomar uma decisão a favor da hipótese alternativa H1. Né? Para ilustrar, nós temos aqui, o teste pode ser bilateral, por exemplo, quando testar a média, né? Então a gente pode colocar H0, a hipótese nula, como a média é igual a μ0, um certo valor fixado que a gente está propondo que seja igual. Quanto à alternativa de ser média diferente de μ0. Graficamente, aqui, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma distribuição normal, a média de uma distribuição normal, aqui no centro estaria o μ0, a média sobre a hipótese H0. Então, supostamente, a média seria esse valor aqui central. Caso não seja igual a zero e a alternativa seja diferente, então, o valor da característica da média amostral, que a gente vai trabalhar, que é uma estatística de teste, ela, se não é igual a μ0, ela pode ser menor, então um valor à esquerda, ou maior, um valor à direita da média μ0. Né? Mas, devido ao acaso, pode ser que a média pode ser um pouco inferior ou um pouco superior. E ainda a média seja μ0, a que está sob a hipótese nula. Tá? Pode ocorrer inferior ou superior devido ao acaso, mas a verdadeira média continua sendo a μ0. Tá? Mas, se a média for muito inferior, a partir de um ponto aqui, tá? Um limite do lado esquerdo para baixo, a gente vai começar a rejeitar a hipótese nula. Né? Ou seja, a média vai ser inferior. Da mesma forma, se a média for muito superior a μ0, muito superior aqui à direita, a partir desse ponto para a direita, para valores maiores da média, desse ponto crítico, que a gente já vai chamar, tá? Então, a gente começa a rejeitar a hipótese nula de que a média é igual a μ0, um valor central. Da mesma forma, tem o teste unilateral à direita. A suspeita é de que a média é, no máximo, μ0, é a média μ0, quanto a alternativa de ser maior do que μ0. Então, se é maior, até que ponto à direita eu considero que a média ainda é igual a μ0. A partir de um ponto aqui, limite para a direita, eu não tenho
eu tenho evidências de que a verdadeira média é maior do que μ0. Então, é necessário ter a decisão de que é maior. O teste unilateral à esquerda testa a hipótese de que a média é igual, aqui está maior ou igual, mas na verdade é igual a μ0. Porque a gente, para calcular probabilidades, a gente tem que ter igualdade de parâmetros. Outra alternativa da média ser menor do que μ0. Então, a ideia é que a média seja μ0, mas pode ocorrer um valor inferior, a média amostral pode ser um valor inferior a μ0, devido ao acaso, pode ir próximo a μ0. E a média verdadeira continua sendo μ0. Só que existe um ponto limite para o qual médias menores do que esse ponto crítico, menores do que ele, é mais razoável que a média seja inferior, é menor do que μ0. Né? Certo? Então, a gente começa a rejeitar a hipótese nula de que a média é igual a μ0. Então, o teste unilateral à esquerda. Tá? E já dando uma dica, tá? Quando a hipótese de investigação, que o problema que você quer investigar envolve desigualdade, né? Por exemplo, a média é maior do que μ0, então a hipótese alternativa vem direto para a hipótese de maior do que a média μ0, vem direto para a hipótese alternativa. Caso contrário, se for, por exemplo, pelo menos, a média é pelo menos tem um valor no mínimo igual a μ0. Então, no mínimo é maior ou igual. Então, como tem sinal de igualdade, ele vem para a hipótese nula. Tá? E o complementar vai para a hipótese alternativa. Então, o teste será unilateral à esquerda. Uma pequena dica já, antecipando, para construir as hipóteses nula e alternativa. Se a hipótese envolver uma desigualdade estrita, a hipótese de investigação envolver uma desigualdade estrita, essa hipótese de investigação do problema vem direto para H1. Caso contrário, se envolver igualdade, ela vem direto para H0. E nas práticas, depois a gente vai ver como constrói essa hipótese. Mas o importante é saber que existem testes bilaterais, um lateral à direita e um lateral à esquerda. Ok? Tipos e erros de probabilidade cometidos. Perceba que, qualquer que seja a tomada de decisão, rejeitar ou não a hipótese nula, H0, estamos sujeitos a cometer um erro. Né? No caso de teste de hipóteses estatísticos, possíveis erros são: erro tipo 1, tá? Significa o quê? Quando a gente rejeita a hipótese nula, H0, quando ela é verdadeira, quando essa é verdadeira. Então, pode ser, né? Nós teremos aqui hipótese H0, H1. Eu posso rejeitar a hipótese nula no teste bilateral e dizer que a média é diferente de μ0. Então, mas a verdadeira média é igual a μ0. Então, eu tomo uma decisão errada e eu chamo de erro tipo 1 quando acontece isso. Alfa denota a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Né? Então, se existe o erro tipo 1, a gente pode estar interessado em saber qual a probabilidade de eu cometer esse erro. Ou seja, qual a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, a gente vai denotar por alfa, essa probabilidade. Ou seja, a alfa é a probabilidade do erro tipo 1, que é igual à probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Tá? Se essa probabilidade também é chamada de nível de significância do teste. Então, quando a gente falar em nível de significância do teste, a gente está falando do alfa, da probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Essa probabilidade, esse dado que H0 é verdadeira, significa que dados os valores, os parâmetros que estão todos fixados e conhecidos em H0. Então, eu utilizo toda a informação dos parâmetros disponíveis em H0 para calcular a probabilidade de rejeitar a hipótese nula. Erro tipo 2. Nós podemos cometer o erro também de não rejeitar a hipótese nula, né? Quando ela é falsa. Tá? Então, quando eu não rejeito a hipótese nula, quando ela é falsa, ou seja, quando H1 é que é verdadeiro, então eu posso estar cometendo o erro tipo 2. Da mesma forma como calculamos a probabilidade do erro tipo 1, nós temos o beta, que denota a probabilidade de cometer o erro tipo 2. Logo, beta é a probabilidade do erro tipo 2,
igual a probabilidade de não rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Ora, se H0 é falsa, H1 é considerado como sendo razoavelmente verdadeiro, né? Então, a gente calcula essa probabilidade de não rejeitar H0, dado que H1 é verdadeiro. Então, dado todos os parâmetros conhecidos, tá, da distribuição de probabilidade, especificados em H1. A gente precisa conhecer os parâmetros especificados em H1 para conseguir calcular essa probabilidade beta de erro tipo 2. Exemplo, tipos de erro. Por exemplo, um grupo de pesquisadores acredita que descobriu uma vacina contra o coronavírus. Então, eles estão suspeitando que descobriu aí uma vacina contra o coronavírus. Eles irão conduzir uma pesquisa de laboratório para verificar a veracidade da afirmação, né? Será que essa vacina ela é eficaz, né? De acordo com o resultado, eles lançarão ou não a vacina no mercado. Se for eficaz, lança no mercado. Caso contrário, não. A hipótese, em geral, que eles podem testar como sendo a nula é H0, a vacina não é eficaz. Então, a hipótese nula, a vacina não é eficaz. Consequentemente, a hipótese alternativa H1 vai ser o quê? A vacina é eficaz. Então, a hipótese nula, a vacina não é eficaz, contra a alternativa de que a vacina é eficaz. Descreva e diga qual o tipo de erro que melhor deve ser evitado nesta situação. Então, o que pode acontecer? Quando a gente coletar os dados amostrais e verificar se é razoável ou não a hipótese nula, tá? Nós podemos chegar à seguinte decisão. H0 não é razoável, então devemos rejeitar a hipótese nula. Nesse caso, a gente vai dizer que a vacina é o quê? É eficaz. Quando, na verdade, e o erro que pode ser cometido é que H0 é verdadeiro, ou seja, a vacina não é eficaz. Então, podemos dizer que a vacina é eficaz, no H1, né, rejeita H0, dizendo que é eficaz, quando, na verdade, não é. Tá? Então, esse é um erro tipo 1. Ora, isso não é desejável. Por quê? A gente pode lançar no mercado uma vacina contra o coronavírus dizendo que é eficaz, quando, na verdade, a população não vai ficar imunizada. Isso, então, não é um fator de risco muito grande para a população. Então, muitas pessoas poderão ser contaminadas, né, achando que a vacina é eficaz, quando não é, né? Esse é um erro tipo 1, né? E elas, consequentemente, poderão ser contaminadas sem saber, né? Devido à ineficácia, né, verdadeiramente, à ineficácia da vacina, né? Então, é um erro tipo 1 que devemos tentar evitar. Me parece razoável tentar evitar. Então, e a probabilidade de cometer este erro é interessante que seja pequeno. Um alfa, um nível de significância do teste pequeno. Tá? Por outro lado, eu posso não rejeitar a hipótese 1. Ou seja, dizer que a vacina não é eficaz. E, na verdade, ela é falsa. Ou seja, H1 é que é razoável, é verdadeiro. Ou seja, é eficaz. Então, dizer que não é eficaz quando ela é eficaz. Isso vai de contra o interesse, né, do laboratório que está pesquisando a vacina, do grupo de pesquisadores. Dizer que não é eficaz quando, verdadeiramente, ela é eficaz. Tá? Então, esse é um erro tipo 2, não rejeitar H0, dado que H0 é falsa, né? H1 é verdadeiro, é o erro tipo 2, e isso aqui é um problema para os pesquisadores ou o laboratório, né? Ora, é muito menos preocupante do que o erro tipo 1, de lançar um medicamento que não é eficaz, e, consequentemente, pessoas iriam ser contaminadas pela ineficiência do medicamento. Então, o erro tipo 2 é mais um problema do laboratório do que da população, um problema de saúde pública, não é verdade? Então, o erro tipo 2 não teríamos tanto problema se fosse um pouco maior do que o erro tipo 1, a probabilidade de cometermos. Ok? Nós poderíamos também construir a hipótese nula da seguinte forma: a vacina é eficaz, ao invés de a vacina não é eficaz. Tá?
essa primeira situação é mais interessante porque a gente vai ver lá na frente que é muito mais fácil a gente controlar a probabilidade do erro tipo 1, o alfa, o nível de significância. E o beta, né, a probabilidade do erro tipo 2, é mais difícil da gente calcular. Geralmente, na prática, a gente não consegue calcular. Tá? Mas vamos ver se a hipótese nula fosse a vacina H0 fosse a vacina é eficaz. Então, erro tipo 1 seria dizer que a vacina não é eficaz, rejeitar H0, quando ela é eficaz. Então, é a probabilidade alfa de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro, é a probabilidade de dizer que ela não é eficaz quando ela é eficaz. Então, o alfa é a probabilidade, é o risco do laboratório, né? Então, é uma probabilidade que não teríamos tanto problema assim se ela não fosse tão pequena, né? Porque não põe em risco a saúde pública, tá? Por outro lado, a gente pode não rejeitar H0, ou seja, dizer que a vacina é eficaz quando ela é falsa, ou seja, quando H1 é verdadeiro, ou seja, a vacina não é eficaz. Então, dizer que é eficaz, dado que ela, sendo que ela falsa, H0 é falsa, H1 é verdadeiro, quando ela não é eficaz, seria um erro tipo 2 e a probabilidade beta é a probabilidade do erro tipo 2. Seria uma probabilidade que a gente deveria se preocupar mais em controlar, em deixar pequeno, porque dizer que é eficaz quando ela não é, o H1 é preocupante, porque as pessoas podem tomar a vacina achando que é eficaz quando ela não é, e assim adoecer, né? Então, a probabilidade beta seria mais interessante agora de ser controlada e deixar pequena, tá? Então, quando H0 é alfa, a vacina não é eficaz, tá? O alfa, a probabilidade de cometer o tipo 1 é mais interessante de controlar e deixar pequeno. Já quando o H0 a gente especifica que uma vacina é eficaz, o beta, a probabilidade de erro tipo 2, seria mais interessante de controlar e deixar pequeno, tá? Sendo que o alfa sempre é mais simples de calcular, geralmente é mais fácil de calcular, é mais possível de calcular, tá? E aí seria mais interessante especificar a hipótese nula como a vacina não é eficaz, tá? Ela é um placebo, não tem eficiência. E contra a alternativa de que é eficaz. Assim controlaríamos o nível de significância do teste alfa, ok? Então, sempre se a gente tiver uma preocupação maior no erro tipo 1, né, e a gente puder controlar o alfa, a probabilidade de cometer o erro tipo 1, é mais interessante do que controlar a probabilidade do erro tipo 2, a probabilidade beta, que seria a segunda opção de estabelecer H0, ok? Região crítica do teste. O objetivo do teste de hipótese é decidir se a hipótese H0 é ou não aceitável. Essa decisão é baseada na verificação se uma estatística que a gente chama de estatística de teste, teta-chapéu, pertence ou não a uma região que chamaremos de região crítica do teste. E o que é a região crítica do teste? Nada mais é do que uma regra de decisão. RC. RC é a região de valores da estatística de teste que deve levar à rejeição de H0. Então, é um conjunto de valores numéricos, onde a gente olha para esses valores e diz, olha, se a estatística de teste pertencer a essa região de valores, então a gente vai rejeitar a hipótese nula em favor de H1. E essa região de crítica, né, o RC, a gente chama de região crítica, é uma regra de decisão, e a decisão é, se valores da estatística de teste pertencem à região crítica, rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula. Esta região é construída de modo que, então, como eu falei, geralmente a gente fixa a probabilidade de tipo 1 e calcula e vai encontrar a região crítica. A probabilidade da estatística de teste pertencer à região crítica. Então, pertencer à região crítica é estabelecer uma regra de decisão. A região de valores que leva à rejeição da hipótese nula. Ok? Então, é teta, chapéu, pertencer à região crítica, dado que H0 é verdadeiro. Por que dado que H0 é verdadeiro? Porque alfa é a probabilidade do erro tipo 1, que a gente vai fixar num valor a priori e geralmente pequeno, tá? E
dado que H0 é verdadeiro, então, dados os parâmetros especificados e conhecidos em H0, para que eu consiga calcular a probabilidade. Por exemplo, se a distribuição é normal, que a gente está trabalhando, da estatística de teste, eu preciso conhecer a média e a variância, né, que devem ser especificadas em H0. Como sendo H0 verdadeiro, eu devo conhecer a média e a variância e calcular a probabilidade usando a distribuição normal. E encontro a região dos valores de teto-chapéu pertencendo à região crítica, a região que leva a rejeição de H0. Ok? Então, RC, região de rejeição. Região de valores que leva a rejeição da hipótese nula H0. Ok? Na prática, a gente vai ver. Então, é importante destacar que a região crítica é sempre construída sob a hipótese de H0 ser verdadeiro. Então, por exemplo, se eu estou testando que a média de uma distribuição normal é igual a zero, numa normal padrão, por exemplo. Então, contra-alternativa da média ser diferente de zero, ou de mi-zero. Suponho que aqui fosse mi-zero. Então, devido ao acaso, a média pode ocorrer na amostra em torno de zero, com grande probabilidade, se a verdadeira média é zero. Caso contrário, a média vai ocorrer bem à direita de zero ou bem à esquerda de zero. E a probabilidade de rejeitar vai ser os pontos acima desse ponto crítico, bem à direita, o limite para o qual eu vou começar a dizer que a média é maior do que zero, valores maiores do que esse ponto crítico, ocorre aqui nessa região. E a probabilidade é alfa sobre 2, porque a outra metade, alfa sobre 2, que é a probabilidade de tipo 1, está aqui do lado esquerdo. Tá? Então, essa área aqui é a metade da probabilidade de erro tipo 1. Por outro lado, a partir de um ponto crítico negativo à esquerda, eu tenho que valores menores que ele levam à rejeição da hipótese que a verdadeira média é zero, ou seja, é inferior, bem inferior a zero. E a probabilidade pela metade corresponde a essa área do lado esquerdo. Se a hipótese é unilateral à direita, então, a partir de qual valor à direita eu considero que a verdadeira média é maior do que zero? A partir de um ponto crítico acima desse valor, eu considero que a verdadeira média é maior do que zero. E a probabilidade de cometer um erro, ou seja, dizer que é maior do que zero, dado que a verdadeira média é zero, H0, a hipótese nula é que a média é zero, a probabilidade é alfa. Pode ser que a média ocorra um pouco à direita, mas devido ao acaso. E a verdadeira média ser ainda zero, ou mi-zero, que pode substituir. Tá? Mas a partir de um ponto à direita, eu começo a suspeitar que a verdadeira média não é igual a zero, e sim realmente bem maior do que a média zero, ou mi-zero. Então, rejeita nessa região a hipótese nula H0. Da mesma forma, a hipótese, o teste no lateral à esquerda, mi igual a menor do que mi-zero. Tá? Então, aqui supõe-se que é mi-zero, dado que a verdadeira média dada pela hipótese nula, que é mi-zero, então espera-se que valores da média amostral sejam um pouco abaixo, mas devido ao acaso. E isso ocorre com grande probabilidade quando a verdadeira média é mi-zero. Mas, a partir de um ponto, ou inferior, eu começo a suspeitar que a verdadeira média não é igual a mi-zero, e sim menor. A partir desse ponto, já há evidências de que a verdadeira média é menor. Essa região é a região crítica, tá? Valores menores que menos T alfa, e a área corresponde à probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é o quê? Rejeitar esses valores aqui, a estatística de teste cair nessa região, tá? Probabilidade rejeitar, dado que a verdadeira média é mi-zero, que seria aqui central. E essa probabilidade corresponde a essa área, é a probabilidade do erro tipo 1. Dizer que não é mi-zero, quando, na verdade, a verdadeira média é mi-zero. Então, essa é a região crítica, tá? Unilateral à esquerda. Exemplo dos parafusos importados. Vamos considerar uma indústria que usa como um dos componentes das máquinas que produz um parafuso importado, que deve satisfazer algumas exigências. Uma dessas é a resistência à tração. Esses parafusos são fabricados por alguns países e as especificações técnicas
variam de país para país. Então, cada país tem uma resistência, umas características relacionadas à resistência à tração. Por exemplo, o catálogo do país A afirma que a resistência média à tração de seus parafusos é de 145 quilos, com desvio padrão de 12 quilos. Então, em média, a resistência dos parafusos do país A é de 145 quilos e o desvio padrão de 12 quilos. Já o país B, a resistência média é de 155 quilos e o desvio padrão é de 20 quilos. Então, observemos que no país A, a resistência média, tá, é menor do que a resistência média do país B. Né? Então, é 145 quilos em média de A e 155 em média de B. Então, o país B produz razoavelmente bem, melhor do que A. Né? Só que, por outro lado, o desvio de B é maior do que o desvio de A. Então, a variabilidade em B, apesar de ser uma resistência média maior, a variabilidade dele é maior comparada com a variabilidade de A. Né? Então, tem essas duas coisas interessantes a se observar. Mas, em média, B, a resistência média de B é melhor do que a resistência média de A. Um lote desses parafusos, de origem desconhecida, será leiloado a um preço muito convidativo. Para que a indústria saiba se faz ou não uma oferta, ela necessita saber qual país produziu tais parafusos. Então, vai ser leiloado um lote, um preço interessante, né? Mas a indústria que compra esses parafusos, ela quer saber, né, qual o país que produziu tais parafusos, para poder oferecer ou não uma oferta no leilão. O edital do leiloeiro afirma que, pouco antes do leilão, será divulgada a resistência média de uma amostra de 25 parafusos do lote. Então, vai ser observado 25 parafusos do lote. Qual a regra de decisão deve ser usada pela indústria para dizer se os parafusos são do país A ou B? Ok. Então, o problema é o quê? É retirado uma amostra de tamanho 25 e, a partir dessa amostra, eu tenho que tomar a decisão. Esses parafusos, esse lote, né, esse lote leiloado, ele vem do país A ou do país B? Né? Baseado em que informações a gente pode tomar essa decisão, tá? Então, como a gente está trabalhando com a resistência média, né? O país A tem resistência média de 145 quilos, o B de 155 quilos, tá? Então, quando a gente trata de média, geralmente a média populacional de A e B é o quê? 145, 155. Como a gente está trabalhando com médias, né, a estatística mais interessante para fazer inferência sobre média é quem? Quem que vocês acham que é? Quem disse que é a média amostral está correto. Devemos trabalhar com média amostral. Então, dos 25 parafusos, a ideia é a gente calcular uma média amostral, o peso médio, né, na amostra, tá? Então, a resistência média dos 25 parafusos da amostra vai ser igual a um certo valor. E para decidir se essa amostra, esse peso médio, essa resistência média, vem de uma população com característica do país A ou do país B, é razoável a gente comparar essa média amostral com a média populacional. Se a média amostral for mais próxima da média do país A, é razoável a gente decidir que o país A, que os parafusos vêm do país A, são provenientes do país A. Caso contrário, se a média é mais próxima do país B, da média do país B, então é mais razoável dizer que os parafusos são provenientes do país B. Então, essa é uma ideia razoável, né, para a gente construir uma regra de decisão, para tomar uma decisão. Tá? Então, uma resposta intuitiva para decidir sobre qual país os parafusos pertencem é a que considera como país produtor aquele para o qual a média da amostra mais se aproximar da média da população. Assim, uma possível regra de decisão seria: bom, se a média de A é 145 e a média do país B é 155,
Dizer o que é mais perto de 145 e o que é mais perto de 155 é razoável a gente pegar, por exemplo, o ponto médio entre eles, porque aí eles é um ponto central, ele é um ponto, digamos, mais justo para decidir se os parafusos vêm do país A, que tem média 145, ou se vem do país B, que tem média 155. Então, o ponto médio entre a média de A e a média de B é 150. Então, se a média amostral do 25 parafusos for menor ou igual que 150, a gente pode dizer que os parafusos vêm do país A, são do país A. Caso contrário, se a média dos 25 parafusos for maior do que 150 quilos, diremos que os parafusos são do país B. Então, é razoável a gente adotar esse tipo de critério. Né? Se a média é mais próxima de A, mais próxima de 145, aí o que significa dizer mais próximo? Média menor ou igual que 150, é mais próximo de 145. Quando a média mostrar maior de 150, ela fica mais próxima da média de B, que é 155. Então, a gente diz que os parafusos são do país B. Então, ilustrando, seria isso, né? Aqui a gente tem o ponto crítico, a gente chama de ponto crítico, o que separa as regiões de decisão, tá? Se é menor do que menor ou igual que 150, o lado esquerdo é mais próximo do país A. Então, rejeita a hipótese de que seja de B. E aí aceito que é de A. Caso contrário, se é maior do que 150 para essa região, é mais próximo da média de B. E aí a gente não rejeita a hipótese nula, H0, de que a verdadeira média é 155, né? Ou seja, os parafusos vêm do país B. Ok? Questões. Formule esse problema através de um teste de hipótese e calcule as probabilidades dos erros tipo 1 e tipo 2. Então, a gente vai formular isso aqui. Então, a regra de decisão, a gente já está até... Quando a gente fala regra de decisão, a gente já está estabelecendo, né, as hipóteses nula e alternativa, H0 e H1. Então, se é menor ou igual que 150, rejeita H0. H0 eu vou formular como sendo os parafusos são do país B, a gente rejeita H0. Caso contrário, se a média é maior do que 150, a gente não rejeita H0. Né? Então, quando a gente rejeita H0, a gente diz que H1 é verdadeiro. Então, vem do país B. Então, a característica de H1 é mais razoável. Ou seja, a média de 145 é mais razoável do que dizer que é 155. Um certo desvio padrão aqui. Tá? Então, a gente vai formular o problema através de teste de hipótese e calcular as probabilidades de erro tipo 1 e tipo 2. Vamos aqui para o Open Board. Então, assim, nós vamos formular o problema como sendo de teste de hipótese. Então, a gente especifica o H0 parafusos são de B. A gente vai especificar na hipótese nula que vem de B. Então, isso aqui a gente vai dizer que X é uma variável aleatória com média igual a 155, que é uma média bem superior, e sigma 2, a variância, vamos ver lá no problema,
B tem qual característica? 155, um desvio 20. Então, desvio 20, a variância é o quadrado. É o desvio ao quadrado, 20 ao quadrado. Tá? Outra alternativa, ó, os parafusos não são de A, são aliás, não são de B. Rejeita essa hipótese. Outra alternativa de que os parafusos são de B, aliás, de A. Se não é de B, rejeita para dizer que é de A. Se implica e X tem uma certa distribuição de probabilidade, com média 145. E a variância, sigma 2, sendo 12 quilos. Então, é 12 ao quadrado. Ok? Então, 12 ao quadrado. Então, essa é a formulação das hipóteses, tá? Do problema em termos de teste de hipótese. Ó, na hipótese nula, os parafusos são de B, ou seja, os pesos, a resistência dos parafusos, em média, é de 150 quilos e variância 20 ao quadrado. Tá? Contra-alternativa do quê? Dos parafusos não são de B, ou seja, são de A. Tá? É a hipótese alternativa H1. Então, X vem de uma distribuição onde a média é 145 e a variância é 12 ao quadrado. Então, isso são as especificações de H0 e H1. Percebam que tanto H0 quanto H1, todos dois têm parâmetros totalmente especificados. Nenhum deles é assim, é maior, é diferente. Porque se fosse maior do que um certo valor, ou diferente de um certo valor, eu teria uma infinidade de valores a ser considerados na hora de calcular probabilidades. Tá? Então, perceba o seguinte, nós temos que N igual a 25. N igual a 25, tá? Então, como a gente está trabalhando, a gente vai decidir se a resistência média é 155 quilos ou 145, porque a gente quer testar isso aqui, a média. 155 quilos, né? A gente vai testar a resistência média, ou 145. Ok? Então, como N igual a 25, nós vamos trabalhar, para estimar a média populacional, a gente vai trabalhar com X bar. Por quê? X bar vai ter uma distribuição normal. Agora eu vou usar a hipótese de normalidade, com média μ, certo? E variância, a gente já sabe que a variância de uma distribuição normal é sigma 2, uma média amostral é sigma 2 sobre n, a variância, tá? Pelo teorema central do limite. Então, é razoável a gente trabalhar com a distribuição normal para calcular probabilidades, ok? Então, o alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, é a probabilidade de quê? De rejeitar H0, dado H0 verdadeiro, dado que está especificado em H0. Isso é igual. Ó, aqui a gente tem a rejeição de H0. Quando é que a gente rejeita H0? Ó, depende da regra de decisão. A regra de decisão diz o seguinte, que a gente adotou, que rejeita H0, ou seja, rejeita H0 é rejeitar que vem de P quando vem de A. Quando vem de A. Na verdade, A deve ser favorecido. A gente vai dizer que vem de A, né? Rejeita quando x barra for menor ou igual que 150.
150. Porque foi o critério de decisão que a gente adotou. Olha, médias menores, no máximo iguais a 150, no máximo 150, a gente vai dizer que a resistência média vem do país, os parafusos vêm do país A, né? Então, vem do A. Rejeita H0. Se rejeita H0, a gente vai usar, né, X barra menor ou igual que 150, que é o critério para dizer que rejeita B, H0, que rejeita B em favor de aceitar A, que vem do país A. Então, dado H0. Mas quem é H0? H0 diz que a média é 155 e o desvio padrão é 20. Tá? Então, esses parâmetros a gente vai usar para calcular a probabilidade de x barra ser no máximo 150, usando a distribuição normal. Para calcular a probabilidade na distribuição normal, a gente precisa dos parâmetros média, mi e variância sigma 2, ou desvio padrão sigma, que é a raiz da variância. Foi uma questão da primeira lista de exercícios que eu pedi para vocês. Quantos parâmetros e quais parâmetros a gente precisa conhecer para calcular probabilidades usando a distribuição normal? São dois parâmetros, a média mi e a variância ou desvio padrão sigma. Conhecendo esses dois parâmetros, a gente consegue calcular a probabilidade usando a distribuição normal. Então, a probabilidade do erro tipo 1, o alfa, é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0, verdadeiro. Então, essa probabilidade vai ser a probabilidade, o x barra que eu vou padronizar vai virar z menor ou igual que 150 menos a média sobre H0. Qual é a média sobre H0? 155. Dividido por sigma sobre a raiz de n, que é a raiz da variância. A raiz de sigma 2 sobre n é sigma sobre a raiz de n. Então, raiz de 25. Então, isso é igual a uma probabilidade de z menor ou igual. Essa probabilidade aqui de baixo é igual a 20 dividido por 25 é 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, é 150 menos 155 menos 5 dividido por 4. Isso é igual à probabilidade de z menor ou igual que 5 dividido por 4, 2,5, não, 1,25. Eu acho que é menos 1,25. 5 dividido por 4 é menos 1,25. Menos 1,25. E essa probabilidade acumulada até o ponto menos 25, menos 1,25, a gente pode encontrar na tabela da normal padrão acumulado. Então, nós vamos procurar menos 1,25. A segunda casa decimal sendo 5. Então, vamos procurar o ponto menos 1,25. Aqui são os pontos positivos, vamos para... Então, menos 1 ponto, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Será que é essa coluna? Segunda casa decimal 5, 10, 56? Exatamente. Menos 1,2, primeira decimal, o 2. Na primeira coluna, a segunda decimal 5. Então, dá 0, 10, 56. Então, a probabilidade do erro tipo 1 é igual a 0, 10, 56. Ou seja, o alfa por cento, a probabilidade de cometer o erro tipo 1, de rejeitar a hipótese nula, quando ela é verdadeira, é alfa por cento igual
a 10,56%. É uma probabilidade razoavelmente alta, uma probabilidade alta de rejeitar H0, né, em favor de H1, sendo que H0 pode ser verdadeiro. É a probabilidade do erro tipo 1. É o alfa. De maneira muito parecida, a gente calcula a probabilidade do erro tipo 2, o beta, certo? Vamos ver como calcular o beta. O beta, por definição, é a probabilidade do erro tipo 2. É a probabilidade de não rejeitar H0. Não rejeitar H0, dado que H0 é falso. Eu aceito H0, né? Só que ele é falso. Então, se H0 é falso, eu digo que H1 é verdadeiro. Então, eu vou colocar dado que H0, dado H1. H1 é que é verdadeiro. Se H0 é falso, H1 é que é verdadeiro. Então, eu vou usar os parâmetros, tá? A regra de decisão é não rejeitar H0. Não rejeitar H0 é dizer que X barra, a média, a resistência média da estatística, é maior do que 150. Vou dizer que é proveniente de B, que eu não rejeito H0. Dado H1. Então, eu pego que a média Mi é igual a de H1, é 145, e sigma 2, ou sigma, igual a 12. Então, eu calculo essa probabilidade, é igual à probabilidade de Z ser maior do que 150 menos a média sobre H1, que H0 é falso, H1 é verdadeiro, então 150 menos 145 dividido por sigma raiz de n. 12 dividido por 5. Esse desvio padrão aqui, 12 por 5, é 2,4. Então, isso aqui é uma probabilidade de Z ser maior do que 150 menos 145 é 5. Então, é Z maior do que 5 dividido por 2,4. Então, é a probabilidade. Isso aqui, vamos já fazer o complementar, porque a tabela não me dá a Z maior do que um ponto, então fica 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 5 dividido por 2,4. 5 dividido por 2,4. 2,08. 2,08. Procurando na tabela da distribuição acumulada, esse é igual a 1 menos 2,08. Procurando na tabela acumulada, aqui ele está na parte negativa. Aqui, 2,0, primeira decimal, aí a coluna do 0, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,9812. Segunda decimal é o 8 aqui, ó. Segunda decimal 8. 0,9812. 0,9812. E essa probabilidade é igual a 1 menos 0,9812 0,0188. Corresponde a 1,88%.
seria, então, seria não, é a probabilidade do erro tipo 2, beta por cento. Ok? Então, vamos ver se não teve nenhuma conta errada, tá? Tem uma tabelinha aqui. Então, percebemos aqui, ó, o alfa, aqui, região de rejeição, rejeitar H0. A média amostral é menor do que 150, lado esquerdo. Dizer que vem de A, não é de B. Rejeita H0. E H0 é dizer que vem de B. Então, rejeitar quando a verdadeira é B, né? Se eu rejeito B, rejeito H0, eu digo que não é de B. Mas aí, se ele vem de B, é o erro tipo 1, com probabilidade 10,56%. Vamos ver lá. 10,56%. A probabilidade do erro tipo 1. É muito mais provável rejeitar quando é verdadeiro. Eu tenho propensão a rejeitar, com grande probabilidade. E o beta, a probabilidade de não rejeitar é o x barra menor do que 150, dizer que vem de B, ou seja, os parafusos têm resistência média de 155, é grande. Não rejeitar quando é falso. Quando é falso, é dizer que vem de A, quando vem de A. Então, diz que é de B, quando na verdade é de A. É beta, e a probabilidade de cometer o erro tipo 2 é 1,88. Vamos ver se está certo. 1,88%. Ok? Então, isso que acontece. Ok? Ok? Então, é importantíssimo a gente saber trabalhar com a distribuição normal e entender o que é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Né? O critério de decisão é que a média amostral fosse menor ou igual a 150 para rejeitar H0. Tem que saber quem é H0 e quem é H1. Rejeitar H0 é dizer que não é de B. Tá? Outra alternativa é dizer que é de A. E se eu rejeitar e verdadeiramente é de A, rejeitar que é de B e rejeitar que é de B, ou seja, é de A, dizer que é de A, e realmente for de A, não tem erro. E se eu aceitar que é de B e realmente for de B, não tem erro. Okay? Então, essa é uma tabela que resume. E a região crítica, olha, pode ser escrita assim, ó, é conjunto de valores que vem de menos infinito até 150. 150 é o ponto crítico, que diz e separa onde eu devo rejeitar e onde não devo rejeitar. Abaixo de 150, no máximo 150, rejeita. Ó, menos infinito a 150, rejeita H0. Né? Diz que é de, rejeita que é de B, dizendo que é de A. Tá? H0 é a média igual a 155, que é a média de B, e H1 é a média de A, que é 145. Okay? Outra questão. Encontre uma região crítica que iguala as probabilidades dos dois tipos de erros. Ok? Então, aqui nesse problema anterior, eu tinha um critério de decisão, eu tinha um ponto crítico, x barra menor do que 150, no máximo 150. Então, isso 150 aqui é um ponto crítico, que diz que rejeita se for no máximo 150, é a regra de decisão. Tá? Conjunto de valores que leva à rejeição de H0. E se x barra menor ou igual que 150, rejeita H0. Então, é a região crítica, regra de decisão. E aí a gente calculou as probabilidades de cometer erro tipo 1 e tipo 2. Nesse outro problema, a gente faz o contrário. Ele pede para encontrar a região crítica, o critério de decisão, o x barra menor ou igual que um certo ponto crítico, que iguala as probabilidades dos dois tipos de erros. Essas probabilidades igualadas eu não conheço. Eu só vou pegar a informação que elas devem ser iguais. Então, dados as probabilidades alfa e beta, qual o valor crítico, né, o ponto crítico que vai levar à região crítica, né, de x barra menor ou igual que um x barra crítico, eu vou rejeitar quando H0 é verdadeiro, vai ser alfa. E esse alfa tem que ser igual a beta, que é a probabilidade de não rejeitar H0 quando H0 é falso. Certo?
Então, a gente tem que calcular, raciocinar e calcular essas probabilidades nessas condições, obtendo o ponto crítico e, consequentemente, a região crítica. Ok? Então, a gente vai calcular, fazer esse raciocínio, esse cálculo. Então, nós queremos que alfa o x barra crítico, ao invés de ser 150, é um valor que a gente quer encontrar. Então, x barra crítico está o quê? Alfa igual a beta. Alfa igual a beta. Ok? Então, teremos o quê? Que alfa é igual à probabilidade do x barra ser no máximo o x barra crítico, dado que H0 é verdadeiro. Ó, se H0 é verdadeiro, a média é 150, a média é 150, e o desvio é 20, que a gente já viu anteriormente. E essa probabilidade tem que ser igual a beta. Mas quem é beta? É a probabilidade de não rejeitar H0, ou seja, x barra ser maior do que x barra crítico, dado que a verdadeira média, dado que H0 é falso. Se H0 é falso, H1 é que é verdadeiro. E aí, a média é o que? É 145, que a gente já viu. H1 que é verdadeiro, a média é 145. E o desvio é 12. Isso aqui tem que ser igual a... Então, isso aqui fica que essa probabilidade vai ser uma probabilidade de Z menor do que, deixa me ver, aí eu vou ilustrar que fica muito mais prático. Então, o que acontece? Eu tenho a distribuição de probabilidade de dois países. De A, onde a média de A é 145, e o de B, onde a média é 155. O ponto crítico é um valor entre eles dois, 145 e 155. Então, vou colocar aqui, eu não sei, vai ser aqui o ponto crítico. A x barra crítica. Quando eu padronizar, aqui, ó, x barra no máximo sempre o x barra crítico, né? Então, essa região aqui é a região de rejeição, tá? Vermelha aqui. Para valores menores do x barra crítico, no máximo x barra crítico, rejeita a hipótese. E a probabilidade de rejeitar vai ser essa cauda aqui, considerando que a hipótese nula é verdadeira, que a média de B é a verdadeira, que é B. E de a probabilidade de não rejeitar vai ser essa região aqui, de não rejeitar. Quando H0 é falso, ou seja, que A é verdadeiro, vai ser essa probabilidade aqui. Não rejeitar nessa área verde, dado que H0 é falso, então H1 é que é verdadeiro, então é A que é verdadeiro, a média, a resistência média baixa é 145, e a probabilidade beta vai ser essa probabilidade aqui. Tá. Então, percebo, quando eu pegar o alfa, certo? Calcular a probabilidade de alfa, eu vou pegar x barra crítico, que está do lado
aqui nesse meio, menos a média 150. Então, vai dar um número negativo. Dá um número negativo. Então, a x barra crítico menos a média, me desculpa, aqui não é 150, é 155, que é dado que H0 é verdadeiro. H0 verdadeiro é 155. 150 era o critério de decisão anterior. Quando eu padronizo aqui na probabilidade alfa, eu tenho o quê? Que é x barra crítico menos 155. Isso vai me dar um número negativo, certo? Dividido pelo dígito padrão, sigma raiz de n, que é um número positivo. Então, vai dar um número negativo. Então, daqui, eu vou tirar aqui um número negativo de x barra crítico menos a média sobre H0, vai ser um número negativo, 155, dividido por sigma raiz de n. Por sigma raiz de n eu já até calculei aqui, por isso que eu fiz questão de calcular aqui, ó. Sigma sobre a raiz de n, 20 dividido por raiz de 25 é 4. Eu vou colocar aqui 4. Então, padronizou, né? É um menos e, vai ser um ponto, tá? É um ponto padronizado crítico do lado esquerdo, é menos igual ao ponto padronizado do lado direito. X barra maior que x barra crítico vai ficar o quê? X barra crítico menos, só que esse x barra crítico aqui é dado que H1 é verdadeiro. Né? Dado que H0 é falso, consequentemente H1 é verdadeiro, é 145. E ele está do lado direito, então vai dar um número positivo. Então é x barra crítico menos 145. É positivo, então não precisa colocar o menos na frente. Então x barra crítico menos 145, porque x barra crítico é maior do que a resistência de A, que é 145, dividido por sigma raiz de n de A, que é quando H0 é falso, H1 é verdadeiro. Quem é o desvio padrão quando H1 é verdadeiro? 2,4, ó, 12 por 5, 2,4. Tá? Então, daqui, vocês podem fazer as operações, tá? Eu vou obter que x barra crítico é igual, isolando aqui, né, multiplicando esses quocientes por um lado esquerdo, direito e tal, isolando o x barra crítico, eu não vou me delongar aqui nesses cálculos, é só isolar x barra crítico, tirar os valores em função de x barra crítico, vai ser igual a 148,75. Então, x 148,75. Tá? Então, ao invés de 150, x barra no máximo 150, vai ser x barra no máximo 148,75, para que a probabilidade do erro tipo 1 seja igual à probabilidade do erro tipo 2. Ok? Então, essa foi a ideia. Né? Essa foi a ideia. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver algumas questões. Aqui foi 10,56, 1,88%, 148. E fica como exercício, vocês calcularem a probabilidade do erro tipo 1, tipo 2 nessa condição. É verdade que, né, eu vou até colocar depois aqui, né, calcule a probabilidade do erro tipo 1, tipo 2, igual, né, que são iguais, né,
para esse critério. Qual é a probabilidade do erro tipo 1 e tipo 2? Exercício, vou colocar aqui. Calcule alfa e beta. Não precisa calcular os dois, porque mais calcula como sendo exercício. Da mesma forma que eu calculei aqui alfa e beta, tá? Quando o x barra crítico era 150, o critério de decisão, ponto de corte era 150, vocês fazem considerando o x barra crítico 148,75. Calcula o valor de alfa, calcula o valor de beta. E vão perceber que vai ser igual. Essas probabilidades serão iguais. Ok? Observe que, escolhido um valor crítico, x barra crítico, tá? A região crítica, podemos encontrar as probabilidades alfa e beta de cometer cada tipo de erro. Foi o que a gente fez, né? Se for 150, a gente encontra alfa e beta. Se for 148, o valor que a gente encontrou, 148,75, é possível a gente calcular a probabilidade a alfa e beta também, né? Mas também podemos proceder de modo inverso, ou seja, fixar a probabilidade de um dos erros, geralmente a gente fixa o alfa, e encontrar a regra de decisão, ou seja, o x barra crítico ou a região crítica, a região que leva o conjunto de valores que leva à rejeição, né, da estatística de teste, que leva à rejeição da hipótese 1, que corresponde a uma região crítica que corresponde ao alfa fixado, certo? Então, é aquela ideia. Inicialmente, a gente deu o ponto quantio da normal, e encontra as probabilidades. Agora, a gente geralmente trabalha fazendo o inverso, né? A gente dá a probabilidade, que é geralmente do erro tipo 1, e encontra o ponto crítico, tá? A regra de decisão ou região crítica, que é o contrário. Dada a probabilidade, me deu ponto agora, que é a maneira mais prática que a gente trabalha, que realmente trabalha no teste de hipótese. Nesse contexto, se a probabilidade do erro tipo 1, o nível de significância do teste for 5%, determine a regra de decisão correspondente, ok? Então, qual vai ser o ponto crítico? Com a regra de decisão obtida nesse item anterior, qual é a probabilidade do erro tipo 2? Né? E aí tem o seguinte, o poder de um teste é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa. Tá? Então, rejeitar a hipótese nula quando ela realmente é falsa. Então, quando H1 é verdadeiro. Então, isso é o poder do teste. Sendo assim, com essa definição, qual é o poder do teste ao se adotar a regra de decisão acima? Certo? Então, pessoal, eu vou deixar isso aqui como um exercício, até para vocês amadurecerem mais a ideia, tá? E exercitar mais esses conceitos que foram colocados até o momento. Na próxima aula, a gente discute este ponto aqui, essas considerações aqui, esse item aqui. Calcule, dado o nível de significância de 5%, eu quero que vocês façam o seguinte para a próxima aula. Obtenha a regra de decisão correspondente à região crítica, tá? Então, seguindo a definição de probabilidade de erro tipo 1, fixado em 5%, me devolvam o ponto crítico, x barra crítico. Dada a probabilidade, me dê o ponto. Com essa regra de decisão, calcula a probabilidade do erro tipo 2 e, pela definição de poder do teste, me calculem a probabilidade, né, de rejeitar a hipótese nula quando ela realmente deve ser rejeitada, porque ela é falsa. Então, é o poder do teste. Calcule o poder do teste também e me devolva essa solução para a próxima aula. Né? Aqui tem algumas considerações, já até uma resposta, mas eu quero ver o cálculo de vocês, certo? E aí a gente conclui essa aula na próxima, tá? Vamos deixar aqui como exercício, tá? Na próxima aula a gente conclui, ok? Então, até a próxima, pessoal. A gente conclui essa aula com o exercício que eu deixei em mãos para vocês, tá? E a gente continua mais a falar sobre teste de hipótese. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.